No Brasil, cerca de 95% da carne bovina é produzida em regime de pastagens, cuja área total é de cerca de 167 milhões de hectares. Essa particularidade aumenta a competitividade do nosso produto, devido ao menor custo de produção que não compete com a alimentação humana. Seu manejo adequado impacta diretamente na produtividade da atividade. Pensando nisso, a Embrapa Gado de Corte realizou um curso intensivo de manejo de pastagens de modalidade presencial. Bom, nos cerrados, nós temos como característica serem solos, de um modo geral, ácidos e de baixa fertilidade. Então, para a implantação de pastagens de culturas, nós precisamos proceder à calagem e à correção do solo com fertilizantes para que se tenha um nível adequado para que se possa estabelecer a pastagem e as culturas. Tem algumas pastagens que são mais tolerantes a solos ácidos e solos mais pobres, como braquiária umidícola, decumbens e andropólogo, que às vezes não requerem uma adubação, mas outras forrageiras já seria necessário fazer alguma adubação para que se tenha um bom estabelecimento da pastagem. Os produtores rurais sabem a importância de ter em sua propriedade uma estratégia de manejo adequada. Na pecuária, se o gado não se alimenta de forma correta, os pecuaristas saem no prejuízo. Por isso, o cuidado com a pastagem deve ser constante. O pesquisador Ademir Zimmer ainda explica como deve ser o manejo com as pastagens. Eles são solos até de manejo relativamente fácil, desde que se tenha os cuidados de manter uma boa cobertura desses solos com a pastagem, no sentido de que não ocorra em solos mais pesados, mais argilosos, a compactação pelo casco dos animais. Os principais problemas na produtividade das pastagens são a ausência e o uso inadequado da correção e adubação, além do manejo incorreto das espécies forrageiras, desrespeitando os períodos de pastejo e descansos corretos. O resultado é uma queda acentuada da capacidade de suporte e do ganho de peso animal. Outras estratégias podem ser usadas para suprir o gado. Quem explica mais sobre isso é o pesquisador da Embrapa, Rodrigo Amorim Barbosa. Olha, o ajuste de lotação é a ferramenta de manejo que a gente tem mais importante para reverter esse consumo de alimento em proteína animal, que seria carne ou leite, o que seja. Então, essa é uma ferramenta extremamente importante e que precisa ser feito ao longo de todo o tempo. Então, nas épocas de crescimento do capim, você tem que fazer esse ajuste com maior frequência e nas épocas secas com menor frequência. Por que isso é importante? Porque a gente vai adequar a quantidade de forragem disponível ao número de animais que a gente tem na propriedade. Então, esse balanço que a gente tem que fazer é para fazer com que todos os animais na propriedade tenham um consumo satisfatório de alimentos. O uso de piquetes também pode ser benéfico nesta situação, por propiciar um sistema de pasto rotacionado. Olha, normalmente quando você pode fazer, por exemplo, um sistema de pastoreio rotacionado, você dimensiona os piquetes de acordo com a capacidade que você tem de produção de alimentos e número de animais. Então o piqueteamento, quando você faz no rotacionado, ele é uma forma de você colher forragem mais eficientemente, né? Mas colher essa forragem de forma mais adequada. Mas mesmo assim, em pastejo contínuo, se você fizer o ajuste de lotação adequado, você consegue ter o mesmo nível de consumo e reverter isso em carne. O pesquisador ainda explica quais são as outras alternativas alimentares que podem suprir o gado. Olha, em épocas de escassez de alimentos, que acontece principalmente durante o período seco, o produtor pode dispor de silagem, por exemplo, né? Feno, que não é uma tradição muito do Brasil, a produção de feno, mas a gente pode guardar áreas durante o período de chuvas para ser utilizado no período seco, que é o chamado de feno em pé. E normalmente esses materiais são de qualidade um pouco baixa, com exceção da silagem, mas o feno em pé, por exemplo, é um material de qualidade baixa e normalmente isso deve ser associado com algum tipo de suplementação. O ajuste de lotação é considerado uma ferramenta primordial do manejo e foi um dos principais assuntos discutidos no curso, com abordagens que vão de definição de conceitos ao cálculo da capacidade de suporte. Outro ponto que esteve presente foi a gestão rural, com o custo de produção e as consequências econômicas de diferentes estratégias de manutenção.